Márcio, valeu pelo toque. Eu nem tinha me lembrado. E olha que o Mantegão me avisou, hein? Vamos lá, então. O que eu estava dizendo para vocês é que na compreensão a gente tem que fazer relações textuais que são estabelecidas no próprio texto, na materialidade do texto, tá? A Mônica até falou aqui, ó, que a compreensão seria o pressuposto, né? A gente vai ter uma aula sobre isso depois, pressuposto e subentendido, que a gente vai falar sobre informação implícita, né? Mas é isso mesmo, Mônica. O pressuposto ele pode ser retirado da leitura do próprio texto, porque o pressuposto ele é lexical, enquanto que o subentendido ele é contextual, ele é pragmático, né? Então, vocês sabem essas nomenclaturas, léxico, pragmática. Se não, eu posso depois, em algum momento da aula, explicar cada um deles também e montar um material sobre isso, tá? Quando eu falo em lexical, eu estou falando de algo que tem a ver com vocabulário, algo que tem a ver com a materialidade do texto. Quando eu falo em algo que é pragmático, eu estou falando sobre o que está no texto, mais o contexto em que aquilo é empregado. Entendem? Então, por exemplo, eu estou aqui dando aula, aí a câmera está me pegando só aqui. Tem uma porta ali no canto. Se alguém bate ali a porta, e se eu falo assim, a porta está aberta, né? A pessoa vai entender como um convite para poder entrar aqui, né? Tipo, pode entrar, tá liberado, né? Essa mesma frase, em contextos diferentes, ela vai ter sentidos diferentes, né? Então, se daqui a um tempo o Márcio ele tem uma empresa e ele emprega alguém e essa pessoa chega nele e fala assim: ô querido Márcio, não vai dar para trabalhar mais aqui porque eu recebi uma proposta fora do estado, melhor e tal. Aí o Márcio fala: não, tudo bem, eu compreendo, né? Mas você sabe, a porta está aberta se você quiser voltar um dia. É a mesma frase, mas ela está aplicada em um contexto diferente. O que garante que ela tenha um sentido diferente é o que a gente chama de pragmática. Então, pragmática seria o texto mais o contexto. É o que a Mônica chamou aqui em cima de subentendido, né? E o que, que seria algo lexical? Quando está no próprio texto. Então, se eu falo assim, ó, se eu falo assim, Natália continua estudando muito língua portuguesa. Nessa frase simples, quando eu pego o verbo continuar, eu tenho ali a possibilidade de trabalhar com informação que pode ser depreendida e ir além daquilo que está nas entrelinhas ali do próprio texto, né? Porque a palavra continua, o verbo continua, dá a ideia de que ela já fazia aquilo antes e hoje ela mantém, né? Ela continua fazendo aquilo, ela continua estudando muito linguagem, língua portuguesa. Então, nesse caso, como é que eu vou perceber a informação que tem ali, Márcio? Por conta de questões lexicais. Não precisa de ir além do que está no próprio texto. Você entendeu? Ao fazer isso, eu estou compreendendo o texto. A interpretação eu tenho que ir além do que está no texto. Eu tenho que pensar no contexto, eu tenho que pensar na intenção do autor do texto, né? Eu tenho que pensar que aquele sentido está ligado ao contexto de produção, está ligado a quem é interlocutor do texto. Ou seja, eu não consigo pensar num sentido lendo apenas o que está no texto, tá? Então é muito importante vocês entenderem a diferença que existe entre compreensão e interpretação, porque na prova do Enem aparecem questões das duas naturezas, tá? Aparece questão que é só para compreender e questão que você tem que ir um pouco além e interpretar. Então quando fala assim, interpretação de texto é uma coisa ampla, né? Algo amplo que demanda várias habilidades de leitura para você poder compreender. Não é simplesmente, se você lê muito, você vai conseguir interpretar melhor um texto. Vocês já ouviram muito isso? Para poder melhorar a interpretação, basta ler muito. O que vocês acham dessa afirmação? É importante? Claro, só que não é só isso, né? Não é só isso. Então a gente tem que pensar, por exemplo, que para poder interpretar bem um texto, existem mecanismos linguísticos para isso, que vão fazer com que a nossa habilidade de leitura, a nossa habilidade de interpretação melhore,
tá? E aí a gente vai ver alguns exemplos disso no decorrer das aulas. Belezinha, belezinha? Ó, então vamos lá, vamos ver aqui agora o próximo slide. Posso passar, tranquilo? Que eu coloquei um exemplo. Tem aqui uma tirinha, né? E aí, uma tirinha com 3 quadrinhos. No primeiro quadro, o personagem fala assim: o acento agudo desaparece do i e do u tônicos de palavras paroxítonas quando essas letras vierem depois de um ditongo. Cruzes, que rolo! Vândalo, preciso de um exemplo. Espelho? Ué, não entendi. Ele fala espelho porque o vândalo aparece, né? Com espelho. Aí ele põe o espelho na frente dele e fala feiura, agora vira feiura. E aí você percebe aqui pela palavra, então, que ele está tentando explicar um aspecto do novo acordo ortográfico. Essa tirinha aqui dá para a gente poder usar para poder pensar nessa diferença que eu falei com vocês sobre competência e habilidade, né? O vândalo, por exemplo, aliás, o vândalo não, esse personagem aqui, ó, deixa eu ver aqui, não tem o nome dele, né? Esse amigo do vândalo aqui, ele tem competência de leitura, ele conseguiu ler o que está aqui no texto, mas ele não teve habilidade para poder perceber o que essa regrinha aqui mudando, né? O que ia mudar efetivamente. Então, isso quer dizer o quê? Ele tem, nesse caso aqui, a competência de leitura, mas faltou para ele a habilidade discursiva para poder perceber o que efetivamente estava mudando. Vocês entenderam? Então, isso quer dizer o quê? Que não a competência, ter competência de leitura, não garante que a gente vai ter habilidade. Então, é treino mesmo. Não é simplesmente ler mais. É ler, mas pensar nos mecanismos que podem melhorar a nossa habilidade de leitura. Belezinha? Tranquilinho, tranquilinho? E isso vale, galera, não apenas para a língua portuguesa, vale para as outras disciplinas também. A gente fala muito em letramento, letramento em literatura, letramento em matemática, letramento em química. O que isso quer dizer? Que para você entender química, você tem que compreender noções básicas e entender como que aquilo pode ser aplicado em determinada situação, ou seja, a competência mais a habilidade. Beleza? Firmou? Vamos lá, vamos ver mais um aqui, exemplo. Ó. Olha aqui um exemplo, um outro. Esse aqui está mais associado a esse segundo aspecto aqui que eu expliquei, ó, que seria a ideia de compreensão, interpretação, tá? Vamos lá, olha só. É uma tirinha também, aqui 4 quadrinhos, né? E aí o primeiro personagem fala assim: aí está a lista de candidatos. Credo. Todos corruptos e canalhas? Todos eles, sem exceção. Ah, não, desculpa, o outro tá, ele responde, né? Todos eles, sem exceção. E então, vai votar em quem? Aí, ó, dá uma pausa dramática aí. Aí você pensa na resposta dele, né? Você pensa assim, cara, se ele fez essa pergunta aqui, se ele usou essa expressão aqui no primeiro, ele não vai votar em ninguém. Aí o que ele fala? Nesse mais bonitinho aqui. E aí, o que teve aqui no final? A gente teve uma quebra de expectativa, né? Que foi construída ao longo da leitura da tirinha. Inclusive, nós vamos aprender isso mais na frente. Quebra de expectativa é um efeito de sentido, né? Quebra de expectativa, humor, ambiguidade. Mas o que acontece? Aqui tem algumas informações nessa tirinha que são necessárias para entendê-la, mas a gente tem que pensar também em informações que estão fora dela para poder compreender melhor o texto. Então, aqui, eu estou num processo de compreensão e também num processo de interpretação, né? Então, quando ele apresenta, o primeiro aqui apresenta a lista e fala que é uma lista de candidatos, e ele fala credo, você já faz uma leitura que remete a, enfim, várias coisas que a gente conhece ligadas à política. Todos corruptos e canalhas? Todos, sem exceção. Então, votar em quem? Nesse mais bonitinho. Você pode, inclusive, ver um subentendido, né? Você pode perceber uma informação implícita nessa frase dele aqui, que não está escrito. Alguém se arrisca a dizer o que é? Quando ele fala nesse mais bonitinho aqui, o que está implícito? Qual que é a crítica que tem na tirinha? Ninguém? Alguém está digitando? Também não.
aqui tem uma crítica, né, implícita, que é a seguinte: ele não está muito preocupado com corrupção, pode ser só um discurso hipócrita, né? No primeiro momento ele demonstra uma preocupação com corrupção, mas votar no mais bonitinho endossa o fato de que ele não está preocupado com competência, ele não está preocupado com projeto político, né? Ele está votando pela aparência, entende? É o que fez a galera votar no Collor. Sabiam disso, né? O Collor ganhou porque ele era bonitinho. Teve gente que votou no Aécio por isso também. Galera, aí olha só, vamos ver aqui outros. Deixa eu ver aqui, o Márcio falou, ó. Pode ler, Márcio, o que você falou? A aparência para ele é mais importante que projeto de candidato. Perfeito. Isso aí, cara. Genial. Tá escrito isso aqui? Não. Mas você consegue deduzir, você consegue depreender isso do texto. E como que a gente chega a isso? Pelo processo de compreensão? Não apenas, pelo processo de interpretação. Deduzindo, fazendo inferência, buscando informações implícitas para poder produzir o sentido, tá? Então, isso aqui é um exemplo para vocês entenderem a diferença entre compreensão e interpretação. Beleza? Ficou claro? Ficou tranquilinho, bonitinho? Carol falou aqui também, né, que tem a ver com um cidadão brasileiro que se conforma com a corrupção e demonstra negligência política baseando-se na imagem, não na realidade do candidato. Perfeito, Carol. Isso daí, se colocasse essa tirinha numa prova, né, e pedisse para poder discorrer sobre informações implícitas que aparecem no texto, a sua resposta, a resposta do Márcio, né, estariam bem bacanas para a pergunta, tá? Então, a ideia de valorizar mais a aparência, né, e esse discurso que ele apresenta aqui, ó, contra a corrupção, na verdade, é um discurso hipócrita, né? Porque ele vota em quem ele não conhece, a vida pregressa e bababá. Vamos lá, vamos continuar aqui então. Bom, então a gente fechou 2 dos temas que eu coloquei aqui, né? Competência leitora, habilidade de leitura, compreensão e interpretação. Agora vamos falar desse outro aqui, ó. Para a gente poder entender, então, compreender o texto, ir para esse processo de leitura, compreensão, interpretação, a gente tem que pensar nisso aqui, ó, que o texto ele é composto por ideias principais e por ideias secundárias, né? E quando eu falo isso, a gente tem que ficar atento, porque é muito mais fácil a gente conseguir ter essa percepção aqui quando está lendo um texto informativo. Agora, quando a gente lê um texto como esse aqui, ó, a gente tem um pouco mais de dificuldade. Ou então, quando a gente olha um como esse aqui que eu coloquei aqui no finalzinho da lista, ó. Aqui, o que seria a ideia principal desse texto? E o que seria secundário? Porque é um texto figurativo. O tema aqui aparece de forma figurada, né? E aí a gente olha e pensa, tá, e qual que é o tema agora então? Sendo que, né? Ó, o Felipe falou em desigualdade, a Samara, o Márcio também. Vocês acham que esse é o tema central dessa imagem, desigualdade social? E temas secundários que poderiam aparecer aqui? A Mônica falou do trabalho infantil, né? A desigualdade aliás, o trabalho infantil é um desdobramento da desigualdade social, né? Natália, tá certo, só que o que provoca isso? Entende? O que provoca essa tristeza do outro, né? Seria a desigualdade, seria o fato de que ele está tendo que trabalhar enquanto o outro pode se divertir, e a escolha dos objetos linguísticos, quando eu falo objeto linguístico, eu estou falando das imagens, né, que foram usadas aqui, dos elementos não verbais, são importantes demais para perceber isso, né? Esse aqui, por exemplo, ó, ele está com uma roupa que indica uma posição social diferente, a postura dele ereta indica também que ele está numa posição diferente, né? O fato do outro estar puxando aqui, ó, um vagão com alguma coisa, parece ser carvão aqui dentro, e esse aqui está com um brinquedo, né, representando o trenzinho, o trem, é também importante de perceber isso, né? O fato desse aqui estar com
tá cabisbaixo. Então, tudo isso contribui para a construção do sentido e perceber que o tema central é a desigualdade, de um desdobramento da desigualdade seria o trabalho infantil. Perfeito, vocês são incríveis. Aí, olha só, deixa eu voltar aqui. Então, galera, é muito importante entender isso, tá? Entender o que é a ideia principal, o que é a ideia secundária. Porque na prova do Enem, vocês sabem, pode ter uma questão lá que coloca em uma das alternativas, né, algum elemento que é secundário. Só que o enunciado não quer saber o que é secundário, ele quer saber o que é principal. Então tem que ficar atento a isso, tá? Deixa eu só arrumar aqui, porque o chat desapareceu aqui da minha frente. Aí. Então, quando eu falo em ideia principal, eu estou falando de uma linha de raciocínio que conduz o texto do início até o final. Eu posso ter ideia acrescentada àquilo? Posso, mas não é tratada de forma principal. A ideia principal seria aquela que vai seguir uma linha, né, até o final do texto, ligada a um tema, a um raciocínio, a um argumento específico, tá? E o que seriam as ideias secundárias? Elas vão entrelaçar-se às ideias principais e fornecer aditivos, fornecer pontos de vista relativamente variados, né? Então, no caso de um texto dissertativo, eu coloquei aqui um exemplo, né? Normalmente a ideia principal ela aparece na introdução, e depois, né, associada a essa ideia principal que vai guiar a nossa leitura, a gente tem outras ideias incorporadas ali. Então, é muito importante quando vocês estiverem lendo, não importa que tipo de texto seja, pode ser um texto narrativo, pode ser um poema, pode ser um texto visual, pode ser uma música, tentar entender qual que é o tema central. O que conduz até o tema do início até o final. E uma forma de perceber isso, uma forma de entender como que isso acontece, seria vocês olharem os aspectos lexicais. O que isso quer dizer? Olhar as palavras que aparecem com mais frequência no texto, né? A qual aspecto semântico elas estão ligadas, entende? Então, você está lendo um texto sobre trabalho infantil. É comum que apareçam várias palavras e expressões ligadas a esse universo temático. E é muito importante perceber isso aqui na hora que vocês forem também ler a proposta de redação, né? A gente não está falando especificamente sobre redação agora, mas a gente está falando sobre a possibilidade de ver informação principal e informação secundária. E vocês sabem que lá naqueles textos motivadores a gente tem os textos que estão dando para a gente a temática central, eles têm palavras que normalmente vão se repetir ali para poder fazer com que a gente compreenda qual que é o tópico central que tem que ser elaborado. Entende? Deixa eu ver aqui o que vocês falaram no chat. A Carol falou assim, a ideia secundária pode ser entendida como um recorte temático da ideia principal? Perfeito, Carol, é isso mesmo, seria um recorte, né? O Felipe falou assim, todo texto necessariamente tem que ter moral? Felipe, não necessariamente. Moral, não. Tem texto que tem viés moralizante, né? Vamos pensar aqui em alguns. Fábula, que mais? Que tem características moralizantes. A gente pode ter um conto, né? Um conto comum, mas que no final tem alguma moral específica. A gente pode ter um texto de teor filosófico que tenha uma moral específica. Podemos ter uma crônica, como a Mônica citou aqui, né? Mas você não precisa falar moral, você pode falar assim, assunto principal, abordagem central, porque tem texto que é escrito mesmo para que tenha uma moral específica, como esses que eu citei, mas nem todos, tá? Belezinha, belezinha. Márcio, eu não entendi o que você falou. Formula de novo aí, por favor, meu querido, ou então usa o áudio. Tá tranquilo, gente, por enquanto? Então, isso aqui tem a ver com aquela ideia de compreensão, né, e também de interpretação, tá? Por quê? Porque os limites entre eu ver ali qual que é a ideia central e eu começar a viajar e analisar o texto de uma forma um pouco diferente, pode acontecer. E o que que vai fazer com que eu fique centrado para poder entender assim, esse aqui é o tema central, é o tema principal e não o tema secundário? Eu analisar as informações que estão contidas no próprio texto, eu analisar a escolha das palavras pelo autor,
eu tentar captar qual que é a intenção do autor ao escrever aquele texto, né? Uma outra dica seria eu pensar também em qual que é o gênero, qual que é a tipologia textual. Tudo isso pode dando indícios para eu poder entender qual é o tema central do texto, entende? Então, volto a dizer, ler apenas, como muita gente fala, não vai resolver nossos problemas de interpretação. A gente tem que ler e tem que associar isso a alguns saberes prévios, né? De linguagens, de gramática, de literatura, tá bom? Ah, Márcia, agora eu entendi, né? Um texto que passa uma crítica por trás, como o Alto da Compadecida. Perfeito. Aí, ó, o Márcio está dando um exemplo aqui, Felipe, do que você perguntou. As peças chamadas de alto são peças teatrais que têm características moralizantes, né? Então, se você pega o Alto da Compadecida, se você pega um alto do Gil Vicente, né? Você pega, por exemplo, o Alto da Barca do Inferno, tem um viés moralizante, da mesma forma que o Alto da Compadecida, algumas peças greco-romanas também tem. Então depende muito do gênero com o qual a gente está lidando, tá? Bom, aí vamos aqui para um outro aspecto que é importante, ó. Para eu poder perceber essa relação, né, de tema, interpretação, tema secundário, tema principal, eu vou ter que fazer isso aqui, ó, inferência. O que que seria inferência? Fazer o que a gente fez naquela tirinha lá da corrupção. Aqui, ó. Aqui a gente fez uma inferência. O que que isso quer dizer? Que nós pegamos o que está aqui na tirinha, o que está posto, e a gente foi atrás também do que está oculto, do que está nas entrelinhas. Então, o que, que seria essa inferência? Inferir é compreender com base na relação entre os elementos textuais e as ideias apresentadas. Então, inferência é eu associar uma ideia com outra, é eu estabelecer uma relação entre ideia principal e ideia secundária, né? Para poder buscar informações que vão além da leitura que eu estou fazendo. Só que aí a gente tem que tomar cuidado. Isso aqui tem a ver, Carol, com o que você falou, né? O recorte temático. A ideia de extrapolar, de ir além do que o tema oferece, tá? Isso aqui para redação é importante, né? Eu fico no recorte temático, mas eu vou extrapolar, por exemplo, os textos motivadores. O que, que isso quer dizer? Que eu vou colocar textos que fazem parte do meu conhecimento de mundo e que não estão na coletânea. Então, eu estou extrapolando o que a coletânea oferece de texto. Não estou extrapolando o tema, porque extrapolar o tema seria algo pejorativo nesse aspecto que a gente está falando aqui, tá? Seria ir além do que é o tema. Seria o famoso viajar na maionese, tá? Fazer uma superinterpretação. Então, isso é problemático. Então, quando eu falo em extrapolação, né, das ideias do texto, é muito importante eu pensar assim: se eu tenho um texto que tem que ser compreendido conforme o que está ali dentro dos limites do próprio texto, e durante o processo de interpretação, que é pegar o que está fora do texto e associar com ele para poder produzir o sentido, existe a chance de eu viajar na maionese. Não existe? E eu começar a ver coisa no texto que não existe, né? E além daquilo que o texto está falando, e além de mais, sabe, do que o texto está me dizendo, ou então entender o texto apenas superficialmente, ou seja, não entender as múltiplas possibilidades que o tema pode me oferecer, que o texto pode oferecer. Ou ainda eu posso entender o contrário daquilo que está escrito. Vocês entendem? Então, tem três possibilidades. Eu vou muito além do que está escrito durante o processo de compreensão. Eu fico limitado a entender apenas algum aspecto do texto. Ou então eu entendo totalmente o contrário daquilo que foi colocado. Vocês entenderam? Esses três, pessoal, são considerados três equívocos no processo de leitura, compreensão e interpretação. Tá? E aí eu vou falar sobre eles agora. A A Mônica fez uma pergunta que eu vou compartilhar aqui. Ela perguntou, então, se inferir é como interpretar. A inferência, Mônica, é um dos processos de interpretação. Para poder interpretar o texto, eu tenho que produzir inferência. O que é inferência? Estou lendo o texto e eu vou criando expectativas que vão sendo associadas a informações prévias que eu tenho. Entende?
Então, a inferência, ela está ligada ao processo de interpretação. É como se o leitor fosse oferecendo a leitura dele para aqueles lugares do texto que estão com lacunas, que têm brechas para serem compreendidas. Tem texto que tem mais brecha do que outros, né? Então, quer dizer, tem texto que vai exigir que o leitor faça mais inferência. Consegue me dar um exemplo? Eu estou vendo aqui sua pergunta, Samara. Então, é uma questão de linguagem, eu não devo fazer uma inferência, porque posso interpretar. Então, é aí que tá. A pergunta exige uma inferência ou não? Você tem que ver isso primeiro, entende? Porque aí você tem que tomar cuidado para ir além daquilo que a questão quer saber, entende? Ó, o Márcio falou, uma tirinha pode exigir um processo maior de inferência. Uma música pode inferir, pode exigir maiores inferências, né? A Bíblia, você pega a Bíblia para poder ler, por que que tem múltiplas interpretações? Porque é um livro que tem várias lacunas, que dá a possibilidade de que muitas inferências sejam feitas ali, né? Então, um poema, né? Um poema também possibilita isso. Então, tem texto que possibilita uma quantidade maior de inferências, tem texto que possibilita uma quantidade menor, tá? Então, por isso que eu volto a dizer, é muito importante nós entendermos qual que é o gênero textual que a gente está lendo, tá? A Natália está perguntando aqui se no artigo de opinião é uma inferência do autor a respeito de determinado tema. E o artigo de opinião, Natália, embora seja uma maneira do autor interpretar a realidade, dele ver a realidade, né? É um texto que tenta ser objetivo, né? Um artigo de opinião procura ser objetivo. Por quê? Porque ele quer criar argumentos para convencer, né, o leitor de a aceitar determinado ponto de vista. Só que no decorrer do artigo de opinião, eu posso encontrar trechos, eu posso encontrar partes em que eu tenha que fazer alguma inferência, entende? Então, quer ver? Vamos pegar um exemplo que estavam discutindo bastante, né? Que é a questão da queimada no Pantanal, por exemplo. Se você vai ler um artigo de opinião de alguém falando, né, defendendo a tese de que ao longo desse ano houve muito mais queimada do que em anos anteriores e que isso é de responsabilidade do governo federal. Essa ideia central, ela pode ficar evidente no texto à medida que você for lendo. Só que em alguns momentos, o autor do artigo de opinião, ele pode usar frases, né, em que nós, os leitores, tenhamos que fazer algumas inferências, entende? Então, por exemplo, se no decorrer desse texto, ele fala assim, ó, o ano passado, aliás, ele fala assim, em 2016, durante o ano todo, houve 29 focos de incêndio no Pantanal. Aí ele vai falar assim: este ano, até o momento da escrita desse artigo, houve 25. E ele escreve o artigo por agora. Ele deixou algo implícito. O que, que ele deixou implícito? Ao falar só isso. O que, que você acha? O que, que vocês acham? Provavelmente, nesse ano, a quantidade de focos de incêndio vai ser maior do que em 2016. Vocês entenderam? Está implícito. Você teve que fazer uma inferência para poder entender isso. Entendeu? Vocês entenderam? Então, Natália, o artigo de opinião é um texto que procura ser objetivo, né? Porque ele quer construir argumentos sólidos e tal. Só que você pode encontrar inferência também nesse texto. Você pode encontrar algumas lacunas, né? Depende do autor, depende do gênero textual que está sendo abordado. Então, a ideia é a seguinte: existem gêneros que têm uma possibilidade de fazer mais inferência do que outros, tá? Por isso que é muito difícil, às vezes por isso que a gente tem uma tendência a achar mais difícil interpretar uma música do que interpretar uma notícia. Interpretar uma poesia do que uma notícia.
Por quê? Porque a música, a poesia, tem a possibilidade de que hajam mais inferências. E se existe mais inferência, a possibilidade que eu tenho de extrapolar e de ir além daquilo que é o tema central ou tema secundário, ela é maior. Vocês entenderam o que eu estou falando aqui? Bonitinho, tranquilinho? Que bom então, Natália. Felipe, Márcio, Mônica, tá tudo certinho? A Mônica tá falando aqui que precisou de alucinógenos para compreender. Yasmin, tá tudo certo aí? Carol, então tá bom. E aí, então, galera, vamos pensar aqui, ó. 3 equívocos costumam ser compreendidos durante a leitura de um texto. Durante a leitura, especialmente durante a interpretação. Extrapolar, reduzir ou criar uma contradição, tá? Vamos entender aqui rapidinho. Extrapolar é quando você vai muito além do que é o texto, entende? Você lê o texto e começa a procurar o que não tem ali. E muitas vezes a gente acaba encontrando o que não tem por conta da nossa realidade que a gente leva para o texto, por conta da nossa informação prévia, entende? Quer ver? Deixa eu ver aqui quem foi que falou. Eu acho que foi a. Deixa eu ver aqui quem foi que falou. O Márcio está aqui falando, inferem. Nietzsche. E a escrita do Nietzsche, né, Márcio, ela possibilita muitas inferências, porque ela é uma escrita muito sintética. Ele escreve por aforismos. Então, você lê o aforismo, que é uma frase sintética, mas que tem um teor filosófico denso, aí você começa a viajar. Realmente, o Nietzsche é um bom exemplo disso. Agora, se você pega Aristóteles, né? Se você pega uma obra dele como Poética, que ele fala da literatura e tal, lá tá tudo muito claro, muito preciso. Não é que nem o Nietzsche, ele procura buscar uma clareza muito grande para a escrita. Então você vê, são 2 textos filosóficos, mas cada um tem uma natureza diferente em relação a essas inferências, tá? Deixa eu ver aqui uma pergunta, foi a Samara que fez, né? Se fazer então essas inferências seria algo negativo. Aí eu respondi para você, né, Samara? Depende da pergunta que você está lendo e depende do texto também que você está lendo. Muitas vezes isso aqui acaba sendo um problema na hora de responder algumas questões, porque a questão. Quer ver? Deixa eu mostrar um exemplo aqui, ó. Esse texto aqui, ele está falando do uso, né, da internet e tal, e papapá. A gente sabe que tem uma tendência muito grande, quando a gente está lendo o texto que fala sobre rede social e sobre a internet, de criticar. Aí você pode ir para um texto com esse olhar prévio, né, com essa informação prévia. Ah, eu li o Bauman ele fala de modernidade líquida, ele fala que, né, viver em rede é algo maléfico, papapá. Aí você começa a ler o texto com esse olhar. Aí pode ser que tenha uma alternativa ligada a isso, mas não é isso que o texto está falando. Aí você se ferra. Por quê? Porque você extrapolou, você foi além do que o texto oferece como leitura. Entendeu, Samara, o que eu quis dizer naquela hora? Então, meus amores, olha aqui, ó. O primeiro caso seria a extrapolação. É o ir muito além do que o texto oferece, tá bom? Depois, aí aqui está explicando bonitinho, né? O extrapolar, vamos além dos limites do texto, viajamos além de suas margens. Dependendo do texto, isso aqui é bom. Dependendo do texto, não precisa, tá? O que é redução? É quando a gente entende o texto de maneira reduzida, a gente entende o texto de maneira limitada. A gente particulariza aquilo que seria mais genérico, né? Vocês entendem? Que seria apresentado de uma forma mais ampla. Então é você pegar um elemento do texto só e achar que o texto é só aquilo, tá? Nesse caso aqui, muitas vezes acontece quando a gente despreza os temas secundários, né? Despreza as ideias secundárias que existem no texto. Tá? Então, aí aqui você tem que entender. Entender assim, o texto aqui, o assunto central é esse, o assunto secundário é esse. E a pergunta, ela quer saber sobre qual deles, entende? Então você tem que tentar buscar associar uma coisa à outra, sabe?
Então, assim, isso aqui, gente, isso aqui às vezes é um problema, né? Quer ver? Vamos dar 2 exemplos desses 2 casos aqui, ó, usando redação do Enem, só para vocês entenderem melhor ainda. Ó, se eu pego aquela redação de muito tempo atrás, né? Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Ó, eu tenho um recorte, usando a expressão que a Samara falou agora há pouco. Efeito, implantação da lei seca e no Brasil. Se eu começo a falar, cara, de lei seca lá nos Estados Unidos, né? Al Capone, não sei o quê, o que eu estou fazendo? Eu estou extrapolando. Eu posso trazer isso como repertório para o meu texto? Até posso. Só que eu não posso ficar ligado nisso o texto inteiro, porque não é esse o recorte. Vocês entenderam? Então, extrapolar seria isso. Eu estou indo além do recorte, né? Vale para escrita e vale para leitura. O que seria a redução? Quer ver? Esse tema do Enem sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? Eu falar, por exemplo, de acessibilidade, eu ficar falando, né, que eu tentar falar na minha redação apenas de criar um espaço que acolha, por exemplo, pessoas que têm algum tipo, portador de alguma necessidade. Se eu ficar o meu texto inteiro falando disso, o que eu estou fazendo? Eu estou reduzindo a amplitude do texto. Vocês entenderam? Porque acesso não é só isso. Estão entendendo os exemplos que eu dei aqui? E esse aqui, ó, o último, que seria a contradição, seria eu ir muito para outra banda do que o texto está falando, sabe? Quer ver ó, um exemplo disso? Na redação do Enem também. Quando foi aquele tema, como é que é? Publicidade infantil em questão no Brasil. Aí muita gente, quando teve esse tema, falou de criança trabalhando em propaganda. Você concorda que entender o tema de forma limitada demais, e é quase você criar, tipo, sabe, aqui, ó, a Natália falou que é tangenciamento, sabe? Mas um pouco, velho, você não tá falando do tema, entende? Então, essa ideia aqui da contradição, ela tem a ver com ideia contrária, ou tem a ver com você pegar um aspecto que tá beliscando o tema, tá triscando o tema, mas não é o tema respeitando ao recorte temático. Vocês entenderam, meus amores? Tranquilinho? Massa. Beleza, então. E aí, eu coloquei um exemplo aqui, ó, para a gente poder ler, tá? Bem rapidinho mesmo. Deixa eu ver aqui quanto tempo já tem de aula. 9:01. Já passou, inclusive, né, gente? Porque a gente começou mais cedo, 40 minutos. Vocês querem que eu termine ou vocês querem que a gente encerre? Porque o tempo já deu. Se vocês estiverem ocupados aí, parará, a gente faz depois. Então, vou terminar. Simbora, vamos lá. Então, olha aqui, ó. Isso aqui é um texto do Albert Einstein. Depois vocês podem ler ele aí com mais calma em casa, tá? Então, olha só. O mistério da vida me causa mais forte emoção. É o sentimento que... Deixa eu tirar esse negócio aqui para conseguir ler direito. É o sentimento que suscita a beleza e a verdade. Cria a arte e a ciência. Se alguém não conhece a sensação, não pode mais experimentar espanto ou surpresa. Já é um morto-vivo e seus olhos se cegaram. Aureolada de temor é a realidade secreta do mistério que constitui também a religião, ou seja, envolta, né, envolvida. Homens reconhecem então algo de impenetrável às suas inteligências, conhecem, porém, as manifestações dessa ordem suprema e da beleza inalterável. Homens se confessam limitados e seu espírito não pode apreender essa perfeição. E este conhecimento e essa confissão tomam o nome de religião. Deste modo, mas somente deste modo, soa profundamente religioso, bem como esses homens, né? Então aqui, ó, eu fiz aqui uma sequência do que poderia ser, nesse texto aqui, extrapolação. Ó, falar que o texto discute a importância da religião com base no mistério da criação do universo.
Falar que o texto está falando sobre a importância de Deus e da religião. Falar que o texto defende a ideia de que todo cientista precisa ser artista e religioso para compreender a natureza. Está extrapolando o que o texto está dizendo, porque ele não está dizendo isso aqui tudo, né? Ele tem um recorte mais específico. O que seria redução? Falar que o espanto ou a surpresa fez nascer a religião. Falar que o homem deve ser temente a Deus ou as religiões. É reduzir o que o texto está dizendo. Ele não está dizendo isso apenas. A inteligência dos homens é limitada. Ele não está dizendo só isso também. Perceba que eu coloquei 3 aqui, tá? E aí o outro, o último, a contradição. Falar que quem experimenta o mistério da vida está com os olhos fechados, por isso não consegue compreender a natureza. Ou dizer que a experiência do mistério é um elemento importante para a arte, não para a ciência. Como eu disse, deem uma olhada com calma aqui, tá, em cada um desses aspectos para vocês entenderem por que que não poderia ser só isso aqui, nem só isso aqui, nem só isso aqui. Aí o que que eu fiz aqui? Eu fiz uma síntese do texto. Essa palavra aqui é muito importante para a gente, ó, síntese, porque muitas questões do Enem vão exigir que a gente faça isso. O que que é síntese? É uma espécie de paráfrase, é uma espécie de possibilidade de captar as ideias centrais do texto e falar aquilo de uma maneira bem resumida. Então, olha só, eu tentei fazer isso aqui, ó. O mistério da vida causa forte emoção na voz que apresenta o texto, né? Eu não coloquei narrador porque não é um texto narrativo, é um texto mais filosófico. Então, por isso eu falei a voz que apresenta o texto. Esse mistério produz a beleza e a verdade. Qual mistério? Esse mistério que provoca emoção, né? E a beleza, né, e a verdade são próprias a várias áreas do saber humano. E aí ele cita alguns exemplos lá. Ele fala da arte, da própria ciência, né, e da religião. E aí ele vai falar que a religião, ela é um pouco diferente dessas outras aqui, dessas anteriores, né, da arte e da ciência, porque ela é também aureolada, ou seja, ela é envolvida por um temor, o que revela que os homens têm inteligência limitada e não podem apreender a perfeição do mistério da vida. Ok? Então, isso aqui seria uma síntese do texto. Por que isso aqui é importante? Quando eu vou fazer algumas questões do Enem, como essa aqui, o que o texto exige, na verdade, é que eu faça uma síntese do que foi lido, né? Olha esse exemplo aqui, ó. Com o enredo que homenageou o centenário do rei do Baião, Luiz Gonzaga, a Unidos da Tijuca foi coroada no Carnaval 2012. A penúltima escola a entrar na Sapucaí na segunda noite de desfiles mergulhou no universo do cantor e compositor brasileiro e trouxe a cultura nordestina com criatividade para a avenida, com o enredo O Dia em que Toda Beleza desembarcou na avenida para coroar o rei Luís do Sertão. Olha só o enunciado. A notícia relata um evento cultural que marca a... O que vocês marcariam aqui? Estão vendo que é uma questão que envolve leitura, compreensão, síntese do texto, buscar a ideia central? É do Enem de 2019, ano passado, né? A notícia relata um evento cultural que marca a inter-relação entre dois gêneros musicais brasileiros, a primazia do samba sobre a música nordestina. Se eu marco essa aqui, qual equívoco que eu estou fazendo? Extrapolando, reduzindo ou criando uma contradição? Se eu marco a letra A. Hein, meus amores? Eu estou criando uma contradição? A primazia do samba sobre a música nordestina? Eu estou falando que o samba é melhor que a música nordestina. O texto está falando isso? Eu estou extrapolando, né? Agora, olha só. A inter-relação entre dois gêneros musicais. Esse aqui tá bacana. Vamos ver mais aqui. Valorização das origens oligárquicas da cultura nordestina. Essa aqui seria também uma extrapolação, se eu marco isso aqui. Você sabe por quê?
Porque eu traria uma informação prévia, né? Aqui, tá vendo aquela questão que eu expliquei, Samara, de você pensar assim, ó, falou de Nordeste, falou em Baião, então tem a ver com cultura nordestina oligárquica. Vou marcar essa. Aí você lembra também que você já leu Vidas Secas, aí marca essa e se ferra, né? Letra D, proposta de resgate de antigos gêneros musicais brasileiros. O texto não está falando disso também. Letra E, criatividade em compor um samba enredo em homenagem a uma pessoa. Seria reduzir também. Então, a mais adequada aqui é qual, meus amores? Letra B, como alguns disseram. Tá? Beleza? Vocês entenderam? Tem uma outra questão aqui que fala sobre algo parecido, né? Tá aqui, essa outra de 2019 também. Vou deixar para vocês fazerem aí em casa. Assim que eu encerrar aqui, eu vou compartilhar lá no grupo, tá bom? Tem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão? Foi muito conteúdo para uma aula só? Foi muito rápido? Vocês estão aí ainda? Ninguém falou nada? Que bom, Carol, que bom, Natália, Márcio. Márcio, professor, entender que o samba seja melhor que a música brasileira. Obrigado, Samara, fico lisonjeado. Professor, entender que o samba seja melhor que a música nordestina não seria uma contradição? Ô, Márcio, seria uma contradição com o que está dizendo no texto? Porque o texto ele não está falando que uma música é melhor que outra, você entendeu? Ele está só falando assim, ó, o carnaval fez uma homenagem ao rei do Baião. Você entende? Ele não está mensurando e dizendo que um é melhor que o outro. Ele está falando assim, carnaval fez uma homenagem a um estilo musical nordestino. Entende? Então, se você fala que o samba é mais importante que a música nordestina, você está extrapolando. Você não está falando o contrário do que disse aqui. Quer ver? Deixa eu te dar um exemplo para ficar bem claro para você entender. Tem inclusive um exemplo que aparece em livros, sabe? Livros didáticos para explicar a contradição e tal. Que é assim, ó, diz que um jornalista escreveu assim, ó, ele foi corrigir uma notícia e aí ele falou assim: ao contrário do que publicamos na última semana, Romário fez 14 e não 12 gols. Qual que é o problema aqui? Que 12 não é o contrário de 14. 12 é o quê? Diferente de 14. Então ele tinha que falar assim, ó, diferentemente do que foi publicado, Romário fez 14 e não 12, ou 12 e não 14, entendeu? Então não é que é uma interpretação contrária, né? Foi uma extrapolação aqui. A letra E não poderia ser porque o texto ele não está ressaltando a criatividade, Mônica, você entendeu? Ele está ressaltando a homenagem feita, vamos assim dizer, tá? Gente, então valeu. Eu vou postar agora lá no grupo esse slide aqui, tá bom? E amanhã de manhã eu vou mandar uma lista para vocês, tá? Com questões dos últimos Enems para vocês responderem pensando nesses aspectos aqui que a gente conversou, tá bom? Um beijão para vocês, valeu, valeu. Eu que agradeço, Natália. Até a próxima. A gente se vê na semana que vem. E qualquer coisa, vocês vão falando lá no grupo também, viu, Márcio? Obrigado, um abração para vocês todos. Tchau, tchau.